Bom dia, pessoal. Então, hoje vamos dar continuidade nas palestras, né, com relação à saúde bucal, aí o câncer bucal, tá? Calma, espera. Então, vou me apresentar, tá, gente? Aqui para... Então, eu sou o Dr. João Henrique, tá? E eu sou graduando já fiz, né, a graduação em odontologia, sou residente em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial também, né? Sou implantodontista, também sou cirurgião assistente também no serviço da Santa Casa de Marília também, tá? Faço parte do corpo clínico da Santa Casa de Assis e também faço parte do corpo clínico aqui do Dr. Simó também, realizando procedimentos cirúrgicos, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção de câncer de boca, né? Que é uma coisa, como a nossa presidente também falou, realmente é muito pouco disseminado essa informação no dia a dia das pessoas. Já o câncer de mama já é uma coisa muito mais disseminada, muito mais batida, e hoje nós temos grandes sucessos no tratamento, né, com prevenção e tudo. Então, alguns termos eu acho bem interessante. O que é um tumor? Normalmente, quando a gente sempre passa para um paciente, olha, você tem um tumor, já fica nervoso, já achou que o mundo caiu, acabou, não tem mais nada, e nem sempre é assim. Tumor é um termo que nós usamos, né, para definir o quê? Um crescimento. O tecido cresce de uma forma aleatória. Então, como se tivesse, machuquei aqui, ele começou a crescer uma massa, alguma coisa, o tecido começou. Esse termo de crescimento pode ser chamado de tumor. No entanto, quando nós falamos em câncer, nós temos diferenças entre tipo de tumor. Nós temos o tumor maligno e o tumor benigno. Mas qual que seria realmente a diferença para vocês conseguirem entender visual? Aqui o tumor benigno, aqui é só um exame para vocês analisarem, é uma tomografia de crânio, mas só para vocês entenderem, como se fosse cada corte desse crânio fosse um ano. Então, aqui vocês não conseguem ver por enquanto quase nenhuma diferença, né? Conforme vai passando o tempo, ele vai crescendo. Tumor benigno, ele é um tumor que ele cresce de forma lenta, né? E na grande maioria das vezes, você trata ele só fazendo a ressecção, tirar aquele tumor e acabou. Fazer só um controle depois periódico, tá? Já na questão dos tumores malignos, ele é um pouco diferente. Vocês viram que na imagem anterior era um ponto só. Aqui esses pontos mais amarelados são outros focos. Então, normalmente, às vezes, o tumor do tipo maligno, ele tem mais de um foco. Às vezes ele está aqui, mas ele está mais um pouquinho para cá, ele tem outro foco, ele está aqui. Por isso que é muito mais difícil e às vezes por isso que faz um tratamento com rádio, com químio, para que a gente consiga diminuir aquele espaço e fazer um tratamento mais adequado, né? E um tratamento muito mais agressivo também. Então, segundo, no caso, o Instituto, o INCA, Instituto Nacional do Câncer, nós temos um aumento aí de quase 740 casos novos em 2024. É muita coisa, né? Um crescimento muito importante. E não só isso, várias áreas também, a gente está colocando aqui de uma forma geral, mas vários cânceres. A nossa parte de câncer de boca, ela fala, não está aqui. Na verdade, ele se enquadra junto com a parte de melanoma, porque é a região onde que acaba pegando mais na região de face. Ele apresenta como 31%. É bastante coisa, né? E na parte de cabeça e pescoço, como eu falei para vocês, eles já estavam computando mais ou menos na faixa desse ano, está com 40 mil casos novos em 2024. E se fosse agregar ainda a parte de cabeça e pescoço, os cânceres, no caso, de boca, já ia quase para 49 mil casos. Então, muitos casos passam, e acaba, principalmente o câncer de boca, quando aparece, estão muito evoluídos. Eu também trabalho ali na Santa Casa de Marília, quando a gente vê o paciente para fazer biópsia, a gente vê que já está em estado bem evoluído, às vezes até por não conhecimento da boca. Mas hoje isso vai acabar, hoje vocês vão saber como fazer isso aí. Então, como que a gente pode prevenir o câncer no caso de boca? O que a gente consegue fazer? No caso do câncer de boca, mas também qualquer outro tipo de câncer. Não fumar. O cigarro aí é um fator
já nos artigos mostrando que é um fator muito, né, veemente ali para você ter câncer. Câncer de pulmão, câncer de boca. Um exemplo que eu posso falar para vocês, quando a pessoa vai fazer o ato de fumar, tragar, imagina a temperatura na hora que ele vai fazer aquilo ali. Quase praticamente você causa uma queimadura bucal. Só que aí você não faz uma vez. Quem fuma, fuma 1, 2. O cigarro, ele tem 20 bituquinhas ali dentro, né? Então, constantemente ele está fazendo várias queimaduras bucais. O corpo ele vai refletir de alguma forma, podendo causar algum problema. Isso na parte de boca. Fora que ele pode mascarar outras doenças bucais, como gengivite, periodontite, que é aquelas inflamações que sangram os dentes. Então, a pessoa que fuma, mas meu dente está mole, mas não sangra, não. Porque o cigarro ele pode mascarar esse tipo de situação. Então, é importante a gente não fumar, né? Bebida alcoólica, eita meu Deus, que dificuldade, hein? Difícil, hein? Né? Tomar umas biritinhas no final de semana, vou ter que cortar? Assim, a gente fala para evitar, né? Tem muitas pessoas que tomam de forma desordenada, tomam demais, demasiadamente. Em vez de tomar uma latinha, uma caipirinha, não, toma um monte, né? Uma caixa, né, de cerveja, né? Às vezes dá trabalho, né? Essas coisas. Mas assim, isso de forma constante, o álcool ele também causa prejuízo no corpo. E você fazendo esse trauma constantemente, vai gerar alguma resposta, né? E o corpo ele pode gerar, como nós já falamos, desenvolver alguma patologia, alguma doença. E não somente as doenças bucais, leucemia, outras doenças também que pode acontecer, né? Como a doutora Thaís já falou, realmente com a parte de higiene bucal, né? A doutora mostrou uma imagem bem impactante e realmente é o que acontece. A gente tem que manter uma boa higiene, fazer uma boa escovação, manter periodicidade ao dentista. Uma das coisas que é muito importante, que aqui no Dr. Simão nós temos, que é a avaliação digital. Muita gente não leva muito, é só um exame a mais. Não é. Principalmente para câncer de boca, não é. Vamos supor que na sua casa você viu uma lesãozinha. A gente vem, faz a imagem, faz a avaliação, vamos preservar, vamos acompanhar. Então vamos supor que é uma mancha que você encontrou. Daqui uns 2 meses você volta, a gente tem uma imagem de comparação para ver se está aumentando, se não está aumentando, se aquela lesão cariosa está aumentando, se não está aumentando. Então a importância de estar sempre no dentista é essa que é legal. E alguns exames nos auxiliam a fazer um bom diagnóstico, um bom tratamento, né? Então a saúde bucal aí é primordial manter. Alimentação. Isso é uma coisa, assim, todo mundo já sabe, não é muito, né, coisa. Eu sei que está meio complicado, né, para manter uma dieta saudável, né? É muito gostoso comer uma pizza todo dia, né? Um McDonald's aí, mas não é saudável, né? Uma vez ou outra você fazer uma alimentação fora, tudo bem, mas uma questão que você vê muita gente aí que só come fast food, né? Embutidos, alimentações que não fazem bem. E não estou falando assim, é o dia todo. Criançada aí com esse monte de bolacha cheio de coisas assim, né? Então são coisas que não são tão legais. Uma vez ou outra não vai fazer o mal, não é aquilo que vai causar. Mas imagina todo dia você tomando doses, a gente fala doses homeopáticas todo dia de uma coisa que pode lá na frente te causar um problema, né? Então isso é muito importante, ter uma alimentação regular e saudável. Protetor solar, né? Na nossa parte de odontologia, nós pedimos muito para os pacientes que trabalham, no caso, né, em sol, para passar o protetor, né? Aí você fala, por quê? Vocês já sabem que o câncer de pele é uma das coisas, mas o câncer de lábio também é muito, muito conveniente. Recentemente eu peguei um paciente que ele teve um câncer de lábio, ele é agente de saúde, ele trabalhava somente com um chapeuzinho. Eu falei, mas você usa protetor? Não, não uso, não gosto. Fica encebado aquele negócio no rosto, aquele negócio assim. Mas, infelizmente, ele teve. Claro que assim, não é um câncer tão grave, a gente vai só acompanhar ele, né? Ele é uma doença pré-cancerosa. Mas é muito importante quando a gente for sair, né?
às vezes uma sombrinha, passar um protetor labial com fator de raios UV, né? Para conseguir prevenir, né? Não só protetor solar, é protetor dessas luzes claras, brancas também, né? Quem Sim. passa o dia em escritório ou consultório, tem. Com certeza. O ideal do câncer de pele é você escovar os dentes e já passar o protetor solar. Na verdade, para mulherada isso é muito mais fácil, né? Porque tipo, já escova o dente, já vai se maquiando, já fazer. Para homem é muito mais difícil, né? Homem só dá 2 escovadas, gospe aqui e bora para a vida, né? Então, na verdade, esse hábito, né, ele tem que ser uma coisa assim rotineira na vida de todo mundo, inclusive, né, de todo mundo, né, de criança, embutir já na cabeça da criança a importância de vou sair de casa, já vou passar um protetor, escovar os dentes, passar o fio, para realmente a gente ter uma vida melhor, né, uma vida saudável. Doutor, eu tenho alergia de protetor solar. Começo a chorar, né? Na verdade, aí seria interessante, qual que seria mais indicado para você? Aí você realmente ir num dermatologista, né, e ele avaliar. E às vezes ele faz algum produto específico para você, até manipulado, um antialérgico junto embutido, para que você consiga usar e você não precisa tão exposto. Agora, doutor, não consigo agora. Às vezes prevenir de outras formas. Sair com um chapeuzinho, sair às vezes com um guarda-chuva, para poder conseguir prevenir isso daí, né? Para você conseguir, né, não ficar tanto exposta. Ainda mais se assim, gente das pessoas de raça branca, que nem eu sou branquela azedo, assim, ó. Gente, eu tenho um monte de mancha. E isso, eu exposto, né, ao sol, eu corro mais risco de ter uma doença de pele. E sempre fazer acompanhamento. Às vezes apresentou uma lesão, às vezes tem pacientes que já apresentam lesões na boca, né, de HPV, nós temos que fazer, né, a remoção, às vezes até fazer queimaduras, né, naquela região para que não volte e fazer o acompanhamento, para ver que assim, essas doenças de HPV têm potencial de malignidade. Às vezes, eu apresentei uma lesão, o médico falou que eu tenho HPV. Tá, mas às vezes é só fazer um acompanhamento. Se não vai apresentar mais vezes, como que ela está vindo, para ver se ela não tem potencial de virar um câncer também, né? Exames regulares. Isso daqui eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente tem que ter, né? Tem muita gente que, principalmente quando a gente atende paciente aqui na clínica, aí eu pergunto, você faz check-up anual? Não. Não faz. Não faz um exame de sangue, não faz um acompanhamento. Quando você pega o paciente hipertenso, com diabetes, né, e nem sabe às vezes, na grande maioria das vezes. E muitas pessoas não sabem, o dentista, além de ele conseguir detectar câncer de boca, ele consegue às vezes avaliar sinais precoces de outros cânceres, como leucemia, como qualquer coisa. Mas por quê? Pedindo o exame, a gente consegue avaliar se tem uma alteração e já encaminhar para o médico responsável, né? Então, peraí, estou vendo que o seu exame está um pouquinho alterado, acho que é interessante você ir ao médico, né? E às vezes quando o dentista pede exame de sangue, muita gente fala, nossa, mas dentista pedindo exame de sangue? Mas é importante, porque alguns distúrbios no sangue pode prejudicar no tratamento também, né? E é onde que às vezes a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, né? Porque tem doenças que são silenciosas, que a pessoa não percebe. Hipertensão, diabetes, né? E dependendo o nível de diabetes que a pessoa tem, ela pode assim ser sinal de algum câncer, dependendo da situação que ele está apresentando nos exames de sangue, né? E o autoexame, que é uma prática, na verdade, que poucas pessoas que eu converso, né, com pacientes, que a gente fala assim, você faz autoexame em casa? Não. A mulher já é muito mais comum, como eu falei, já essa informação já é passada já, de fazer a palpação para ver se tem nódulo na mama, e isso ajudou muito, né? A gente tem muito diagnóstico. Hoje nós temos, né, no caso, os exames de mama periódicos que todo mundo faz para conseguir diagnosticar as doenças. Mas a avaliação bucal em casa, muitos não fazem, até por correria, né?
Às vezes, estou atrasado para ir para o serviço, eu preciso deixar a criança na escola, mas é importante a gente começar a se avaliar e ver realmente. Porque você se conhecendo, você vai ver o que está normal e o que não está normal. Para você conseguir ir ao dentista e falar, olha, eu vi uma manchinha aqui, o senhor pode dar uma olhada para mim, né? E como eu faço então esse autoexame? Como que eu vou conseguir ver? Como que eu vou fazer em casa esse exame? Gente, é muito simples. Na frente do espelho, vocês vão ver, se precisar de uma lanterninha, é olhar toda a boca. Olha a mucosa na parte de baixo, o lábio, o rosto. O rosto é muito mais fácil. Se vê uma pintinha diferente, a gente já fica, opa, peraí, tem uma coisinha aqui. Mas a boca, de uma forma geral, é bom ver os dentes. Então, aqui, olha a parte de baixo, olha a parte de cima, a lateral da boca, a bochecha aqui pro lado de dentro, dos dois lados, a garganta, né? Às vezes, a gente não consegue, minha garganta, tô com uma coceirinha lá no fundo da garganta, avalia. Às vezes tem uma afta, às vezes acontece de ter afta, ter alguma coisa, bateu a escova lá no fundo, né? É importante a gente avaliar, né? A parte de baixo da língua, colocar a língua no céu da boca e avaliar para ver se não tem nada. Passar a mão dentro da boca para ver se não tem nenhum módulo, alguma coisa diferente do que está acostumado. Preciso sempre fazer isso? Não, mas é importante você se conhecer, saber o que está errado para não ter uma surpresa, né? E aí fala assim, doutor, mas o que eu devo procurar então? Fiz o exame, mas não sei o que estou procurando, só estou vendo, não estou vendo nada, né? Então, o que é importante? Manchas, principalmente manchas marrons, pretas, né? Que pode apresentar no lábio, pode apresentar na bochecha, no céu da boca, né? Na gengiva. Então, eu vi uma alteração, opa, vou no dentista, deixa eu ver o que é. Às vezes, manchas, nem todas as manchas são ruins. Às vezes é uma pigmentação, né? Uma coisa assim da pessoa mesmo. Mas às vezes pode ser alguma coisa que a gente precisa fazer algum exame. Manchas brancas, também de cor mais, né, mais branquinha na língua, que muita gente às vezes não dá muita importância, mas a língua também pode apresentar algumas manchinhas brancas. Vermelhas, avermelhadas, tem quem já viu catapora também, às vezes, né, aquelas manchinhas mais vesiculadas. Nódulos na boca, como se fossem carocinhos na boca, também pode apresentar. Então, opa, senti um carocinho aqui, né? Então, às vezes, ela, opa, sentiu? Vai no dentista, vamos ver o que é. E nódulos no pescoço, no couro cabeludo, na face de uma forma geral. Então, sentiu, opa, tem uma coisa diferente aqui. Então, vamos lá no dentista, vamos ver o que está acontecendo, né? Normalmente, essas regiões aqui, né, de pescoço, quando apresenta nódulos, é porque a pessoa já desencadeou algum problema, né? Às vezes, uma gengivite pode causar um nódulo desse no pescoço também. Mas é importante a pessoa ir ao dentista para poder ver o que é, qual que é a causa, por que apresentou esse caroço aqui. Quem vai olhar aqui assim vai falar, não, isso aqui é cachumba. Não, não é cachumba, entendeu? Tem que vir ao dentista para a gente poder avaliar. Achei, já vai ficar desesperado, né? O que eu devo fazer? O mais importante é você procurar o seu dentista, né? Então, vir ao dentista e vou conversar com o seu dentista, né? Olha, doutor, eu fui lá, fiz meu autoexame hoje, percebi uma coisa diferente, tal. O que a gente vai fazer, como que vai prosseguir, né? E aí, o dentista, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a fazer as avaliações. Recentemente eu peguei uma paciente aqui na clínica mesmo, e ela falou assim, olha, eu tô com um negocinho aqui diferente, que não tava, tá doendo, não tava aqui, né? E aí a pessoa já fica preocupada, eu tenho preocupação, eu tenho medo de ter um câncer, de uma coisa. Só que o dentista, ele vai fazer uma avaliação clínica minuciosa para entender o que está acontecendo. No caso ali foi o quê? Foi passar o fio dental, às vezes passou de uma forma mais bruta e machucou a gengiva. E ela fez uma papilite, uma inflamação ali, e ela está persistente. Entendeu? É o que a gente faz. Vamos preservar, vamos acompanhar, vamos ver como que vai evoluir isso daí. Nem tudo, a gente fica com medo, né? Nem tudo também é câncer, mas é bom a gente sempre estar acompanhando o dentista, que o dentista ele vai conseguir te falar, opa, isso aqui, isso aqui.
Como eu falei para vocês, os exames de sangue, né? Principalmente eu, na minha parte cirúrgica, eu peço muito exame de sangue, então o paciente vai fazer, a gente faz uma avaliação, vê se tem alguma alteração e nessas alterações a gente pode diagnosticar algum tipo de doença, inclusive leucemia, né? Ou anemia falciforme ou qualquer coisa do tipo. E a biópsia, né? Biópsia tem muita gente que nem sabe o que é, mas é um exame que a gente faz para detectar, né? O que é, na verdade. Ele é um exame para realmente me responder. Que lesão é essa, né? Então, o que é a biópsia? É um procedimento cirúrgico no qual retiramos um pedacinho, dependendo da situação, dependendo do tamanho, nós tiramos a lesão inteira ou dependendo, nós tiramos um pequeno pedaço. E a gente, no caso, coloca num potinho essa lesão e a gente encaminha para o laboratório. E o laboratório, no caso, ou o médico ou o dentista também, que ele faz essa análise, ele vai falar para mim que doença é essa, de acordo com o que eu mandei para ele. Ou para essa doença é uma doença benigna, essa doença é uma doença maligna, né? Em relação ao resultado, e aí tem uma coisa que é um detalhe, que muitos também não sabem. Quando foi detectado, olha, você tem um tumor do tipo benigno na face, né? O dentista pode continuar? Sim, o dentista pode continuar. Tumores benignos, o dentista ele é apto a fazer os procedimentos para poder melhorar aquilo ali. Entendeu? Fazer os procedimentos cirúrgicos ou dependendo do que for necessário. Né? Porque, como eu passei para vocês anteriormente, o tumor benigno, no caso, ele não tem potencial de recidiva, normalmente você remove e a lesão, praticamente, já se foi. Faz só um acompanhamento. Agora, quando ela tem um teor de malignidade, que eu mostrei para vocês que ele pode ter um outro foco, um exemplo, às vezes a pessoa ela tem um tumor de língua, dependendo do tipo de tumor, tem tumores que ele apresenta na boca, só que ele tem de origem da onde? De intestino. Ele tem de origem de pulmão. Né? Ele tem origem de outro lugar. Então, às vezes a gente tem que mandar para um médico especialista, porque vai ter que fazer mais procedimentos, mais avaliações. E aí é onde que a gente vai mandar, no caso aqui, o cirurgião de cabeça e pescoço, oncologista, hematologista, para poder dar a sequência no tratamento. Ok? E essa frase eu achei bem interessante, de Mahatma Gandhi, tá? As doenças não são resultados só dos nossos atos. Opa, falei errado. As doenças são, os resultados não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. E onde eu quero chegar com isso? Tem muita gente que eu já vi que adoece por pensamentos negativos, sempre ficar para baixo, às vezes uma depressão, uma ansiedade fora do comum e acaba entrando em doenças, entendeu? Podendo, né, desencadear outras coisas, porque tudo no organismo é distúrbio hormonal. Então, se a gente, na verdade, fica depressivo, você está alterando toda a questão biológica sua, favorecendo, querendo ou não, a você desenvolver outras doenças. Né? E o diagnóstico de um câncer não é o fim. Não é o fim. Né? Eu já trabalhei no Hospital do Amaral Carvalho por 3 anos. Antes de eu ser dentista, eu fui técnico de enfermagem. Então, eu vi muitas pessoas passando por ali. Então, assim, o diagnóstico, e se inclusive precoce, não é o fim, gente. Na verdade, prevenir é o melhor remédio. Conseguir fazer tudo é o melhor remédio. Entendeu? E a gente consegue, né, por muito tempo. E sempre tem a família junto, né? Para apoiar, amigos, familiares para apoiar, né? Queria agradecer vocês, a minha família, como eu falei para vocês, é o que me move, né, aqui, para poder seguir, ser um bom profissional, né? Isso daqui é uma coisa que eu gosto muito, a minha família que eu amo e a minha parte de trabalho também que eu amo muito, né? Que eu gosto muito, que é a parte cirúrgica, né? Inclusive, alguns trabalhos já são aqui, inclusive com a doutora Cristina, que a gente já trabalhou junto também em alguns casos, né? Então, agradeço tudo vocês, espero ter passado todas as informações, tá?